Olá, Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, Deus abençoe o local que você está agora vendo esse vídeo. E estamos aqui para mais um momento de reflexão dentro da Palavra de Deus. Já quero convidar você a estar se inscrevendo no nosso canal, compartilhe o nosso conteúdo. Se ele falar contigo, assim como ele tem falado comigo também, que nós estamos aqui com o objetivo de refletir dentro da Palavra de Deus sobre temas diversos, temas atuais, temas do nosso dia a dia, curiosidades e tal. Então nós estamos aqui com essa finalidade, para venhamos aprender juntos e que essa palavra venha alcançar o máximo de pessoas possíveis, tá bom? Então quero convidar você a compartilhar. Se você gostou, curta aí o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal. Sugestão de um tema de reflexão, está totalmente liberado os comentários para que você venha a fazer aquilo que assim você desejar. E hoje nós trazemos, nesse momento de reflexão, mais um tema. E o tema de hoje é esse: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Texto base, Apocalipse 2:3. Então vamos lá. As 7 cartas do Apocalipse, elas não foram escritas apenas para aquelas igrejas da Ásia Menor, mas para todos aqueles que são de Deus, de todas as épocas. Em cada uma delas, Jesus revela o que ele vê: obra, intenções, fraquezas, pecados e fidelidade. E através disso vem uma pergunta: se Jesus escrevesse uma carta para você ou para mim hoje, o que ele diria? Então vamos dar uma olhada ali no texto base, Apocalipse, livro da Revelação. Apocalipse capítulo 2, versículo 3, que diz assim: Apocalipse 2:3, e sofrestes e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Vamos dar uma olhada ali. Primeiro vamos falar da igreja de Éfeso. Apocalipse 2, do versículo 1 ao 7. Do 1 ao 7, que nos diz assim: escreve ao anjo da igreja de Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e o não são, e tu achaste mentirosos. E sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvido, ouça que o Espírito diz às igrejas: ao que vencer, dar-lhe-ei comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Então aqui está especificando um povo, ou seja, trabalhavam, não toleravam falsos mestres, mas haviam deixado o primeiro amor. Meio característica daquele que se acostuma a uma rotina
Muitas das vezes a pessoa já fica no automático de estar fazendo aquilo, mas o coração dela já se apartou de Deus. Ou seja, ela já se apartou de Deus. Deus não está com ela. Isso acontece bastante com aquelas situações que a pessoa é costumeira, por exemplo, ir dentro de um templo, fazer um determinado serviço, né? uma determinada função, e isso deixou ela tão costumeira disso, que ela está mais focada no serviço do que aquilo que está dentro dela, ou que era para estar, né? Ou seja, o amor em Cristo se esfriou por completo e ela se tornou aí uma, vamos colocar assim, uma frequentadora de templo, uma pessoa que trabalha no templo. É como se você tivesse um trabalho que você fosse lá bater o cartão, mas pouco fez, pouco faz de quem que é o teu chefe, né? No caso, por exemplo, aqui está dizendo sobre um povo que trabalhava, não tolerava falsos mestres, mas havia deixado o primeiro amor, né? Então, a aplicação é essa. Não basta fazer a obra. É preciso amar o Senhor da obra. Sabe? Vive dentro da igreja. Não tem tempo nem para a família. Que é o primeiro ministério que foi confiado a ela. E ela virou tão no automático naquilo, tão no automático, para lá, para cá, para lá e para cá, que ela nem parou para olhar para si mesma e falar, puxa vida, cadê o Senhor dentro de mim? Então, não basta fazer a obra, é preciso amar o Senhor da obra. Ah, mas a pessoa faz isso por... Muitas das vezes não. E é isso que tem que ser cuidadosamente verificado. Você acaba acostumando com tantos trabalhos, de repente, puxa vida, esfriei. Acontece. Então, tem que tomar cuidado com o ativismo sem devoção. Muita atividade. Pra lá, pra cá, faço isso, faço aquilo, aquilo. Nossa, é o Severino dentro do templo. Pá. Mas aí tá tão ativo, atividade, e a devoção fica onde? Né? Então é isso que está sendo orientado para essa igreja de Éfeso. Vamos ali para o livro de Apocalipse. Já está aqui. Vamos aqui. Apocalipse, capítulo 2 aqui mesmo, do 8 ao 11. Aqui está falando sobre a igreja de Esmirna, fiéis na perseguição. E o anjo da igreja em Esmirna escreve isto. Isto diz o primeiro e último que foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. E terei uma tribulação de 10 dias. Se fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Então aqui referente à igreja de Esmirna, está especificando um povo pobre materialmente, mas ricos espiritualmente. Seriam perseguidos, mas Cristo os chama à fidelidade até a morte. Ou seja, qual é a aplicação? A aplicação é: a fé verdadeira é provada no fogo. A fé verdadeira, ela é provada no fogo.
E através disso tem uma orientação, uma puxadinha de orelha, né? Com uma pergunta: estamos prontos para sermos fiéis mesmo sofrendo? Porque nesse exato momento que nós estamos fazendo esse momento de reflexão, tem pessoas morrendo. Tem pessoas indo até o final, não negando a sua fé, não se contaminando com outras coisas, para que venha se apostatar da fé, venha se apartar da fé. Então essa é a pergunta: estamos prontos para sermos fiéis mesmo sofrendo? Essa é a pergunta. Vamos já ir na sequência aqui sobre a igreja de Pérgamo. Comprometidos com a verdade, mas tolerando o erro. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Assim, tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Arrepende-te, pois quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Então vamos lá. A igreja de Pérgamo, ela era comprometida com a verdade, mas tolerava o erro, né? Ou seja, eles conservavam o nome de Cristo, mas toleravam heresias, que é a doutrina de Balaão e dos nicolaítas. Então, né, tinha uma mistureba ali, vamos colocar assim, né? Aplicação, qual aplicação nós podemos ter, né? A gente não pode negociar a santidade nem a doutrina para agradar o mundo. É inegociável. Não podemos negociar isso. O ensinamento, a santidade, para que venha agradar o mundo. Por que tem tantas pessoas distorcendo o evangelho? Deixando o evangelho mais light, mais soft? Por quê? Justamente por isso. Porque o evangelho, ele é a palavra de Deus, onde você tem amor, onde você tem orientação e exortação. São coisas as quais um pai faz por um filho. Orienta, ama, orienta porque ama, exorta porque ama, quer bem, né? Mas não pode ser negociado. Doutrina bíblica e a santidade para agradar o mundo. Então, assim, é como diz, um pouco de fermento, ele leveda toda a massa, né? Vamos agora para a igreja de Tiatira. Igreja de Tiatira. Obras boas, mas vida corrompida. E o anjo da igreja de Tiatira escreve isto. Isso diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e o teu amor e o teu serviço e a tua fé e a tua paciência,
e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e coma dos sacrifícios de idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. Eis que, porém, numa cama, e sobre os que adulteram, com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das tuas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações. E darei a cada um de vós, segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós, e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quanto não têm essa doutrina, ou esse ensinamento, e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. E com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. E dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então aqui é obras boas, mas vida corrompida. É complicado, né? Eles cresciam em obras, mas toleravam Jezabel, que é o símbolo do pecado e da idolatria. Aplicando, obras sem santidade não agrada a Deus. Então, é meio referente ao que nós falamos um pouco atrás, né? De você ficar ali, obra, 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 e o coração já, a devoção a Deus já se apartou. Que é a mesma coisa, obra sem santidade não agrada a Deus. E aí aqui há uma puxada de orelha, né? Para que venhamos tomar cuidado com ministérios frutíferos exteriormente, mas doente por dentro. É uma coisa que dá frutos por fora, mas está totalmente oposto por dentro, né? Vamos lá para o livro de Apocalipse, capítulo 3. E vamos para a igreja de Sardes. Aparência de vida, mas morta. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que têm nome de que vives, e está morto. Se vigilante e confirma os restantes, que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tem recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas tens em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Ao que vencer, será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então a igreja de Sardes, ela tinha aparência de vida, mas estava morta. Tinha o nome de que viviam, estavam mortos. Ou seja, de uma forma aplicando, religião sem espírito é morte. Religião sem espírito é morte. Em um dos vídeos nós fizemos uma dissensão de religiosidade e religião. A religião em si, ela não tem problema.
O problema é a religiosidade. Mas aqui está falando da religião em si, que ela sem espírito é morte. E uma puxada de orelha referente a isso, para despertar, para que não venha viver de aparência. Não venha viver de aparência. Vamos lá para a sexta carta, a igreja de Filadélfia. E o anjo da igreja que está em Filadélfia escreve. Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham, e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa igreja de Filadélfia, ela era uma igreja pequena, mas fiel. Pequena, mas fiel. Pouca força, mas guardava a palavra e não negava o nome de Cristo. Ou seja, aplicando de uma forma, Deus não mede pelo tamanho, mas pela fidelidade. Olha só, Deus não mede pelo tamanho, mas pela fidelidade. Né? Muitas das vezes tem igrejas que são enormes, gigantes, grandes, enormes templos, coisas grandes. Mas aqui tem uma orientação, né? Que Deus não mede pelo tamanho, mas pela fidelidade. Às vezes você olha um templo gigante, grande, nossa, tantas e tantas pessoas cabem lá. E às vezes é aquela de madeirinha, bem simples. Ou até mesmo aquele grupinho reunido num cantinho, em comunhão com Deus, como um corpo de Cristo, ali falando das maravilhas de Deus. Então, o tamanho não surpreende a Deus. O que vale para Deus é fidelidade. E uma pequena exortação, né, para permanecer firme, mesmo quando for a minoria, para que não seja levado por um vento estranho, né, conversas. É pequeno, é a minoria, mas permaneça firme, né? Então vamos para a igreja de Laodiceia. Laodiceia, rica diante dos homens, pobre diante de Deus. Que bonito, né? Nós vamos ver uma diferença gigantesca da imagem das duas igrejas, a de Laodiceia e a de Filadélfia, que foi que a gente acabou de analisar. Vamos lá. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus.
Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera se fosse frio ou quente. Ou seja, quem dera se você fosse alguma coisa ou fosse outra. Assim porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. É igual uma pessoa que ela não é uma coisa e não é nem outra. Já viu aquele ditado que diz em cima do muro? Que não vai nem para um lado nem para o outro? Aqui é morno, e não és frio nem quente. Não tomou nenhuma atitude para um lado nem para o outro. Nem para frente nem para trás. Ficou ali, ó. Vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que é um desgraçado, e miserável, e pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então vamos lá. Laodiceia, rica diante dos homens, pobre diante de Deus. Morna, autossuficiente, enganada por suas riquezas. E nesse caso há uma aplicação aqui bem interessante, porque Jesus rejeita a mornidão espiritual. Jesus rejeita o morno. O morno com Jesus não tem vez, não. Não tem. Ou seja, então é aquela coisa assim, ou você se decide por Cristo, ou ele te vomitará. Um dos dois. Ou você se decide por Cristo, ou ele te vomitará. Porque ficar nessa, sabe? Chove não molha, com Cristo não dá certo. Então assim, qual que é a conclusão que nós chegamos depois da leitura de todas essas cartas às 7 igrejas? Qual que é a conclusão que nós tiramos de tudo isso, né? Primeira coisa, em todas as cartas, Jesus diz ao que vencer. Todas. As 7 cartas é mencionado a isso. Ou seja, o Senhor não aceita desculpa. Ele espera o quê? Vencedores. Promessas ao vencedor. Comer da árvore da vida. Não sofrer a segunda morte. Receber uma nova identidade. Reinar com Cristo. Ser guardado na tribulação. Ser guardado na tribulação. Não da tribulação. Guardado na tribulação. Nós trouxemos aqui um momento de reflexão referente ao pré-tribulacionismo e o pós-tribulacionismo. Você que gosta desse assunto, dá uma olhada na nossa playlist que está lá, tá? Sentar-se com ele no trono. Então, são tantas bênçãos, né, que estão aí expostas a todos, né? Então, assim, através disso, há um apelo aqui. Porque, assim, hoje em dia há duas vertentes, teologicamente falando, né?
tem os cessacionistas e os continuistas. Os cessacionistas, eles acreditam que o Espírito Santo ele agiu no ministério apostólico. A partir dali, cumpriu seus objetivos e o Espírito Santo ele não age mais, porque ele já cumpriu o seu propósito. E os continuistas, que acreditam na contemporaneidade dos dons do Espírito Santo. Então, onde tem o Espírito Santo, tem os dons. Então, o cessacionista acredita que os dons cessaram. Acabou. Foi por finalidade do ministério apostólico. E os continuistas, ou seja, aqueles que têm a ótica na contemporaneidade dos dons, que o Espírito Santo, os dons do Espírito Santo estão aí ativos aí nos dias de hoje, né? Então, assim, mediante a isso, o Espírito ainda fala à igreja hoje. Ele fala comigo, ele fala com você. Aí vem uma pergunta bem interessante dessas 7 cartas. Qual descreve a sua vida? Qual descreve a minha vida? Você está morto como Sardes? Morno como Laodiceia? Ou fiel como Filadélfia? A escolha é minha, a escolha é sua. Mas devemos lembrar: se só os vencedores herdarão as promessas de Deus. Então são algumas perguntas que nós devemos fazer e refletir, né? Como que nós estamos? Qual é a nossa condição atual? Amém? Pessoal, que palavra, hein? Apocalipse é muito interessante, é enigmático, né? Simbólico em pontos, outros pontos não. Ele é muito, a gente tem que ser muito analítico sobre Apocalipse. Mas a ideia aqui é de trazer para os nossos dias, dentro das características de cada igreja, né? Porque são características também que elas podem se aplicar ao nosso estado de espírito. Então, assim, como é que está a nossa vida hoje? Então, assim, é uma coisa a que a gente veio refletir e pensar como é que está o nosso estado atual, né? Então, fica aquela pergunta: qual dessas igrejas hoje representa a sua vida ou a minha vida? Né? Pessoal, então por hoje é só. Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família, que Deus venha te dar sabedoria, entendimento, discernimento de tudo aquilo que tem acontecido, muita força nos momentos de prova. E está aí a pergunta e que venhamos a refletir com o único objetivo sempre, para que venhamos nos tornar pessoas melhores. Tá bom? Aguardo você no nosso próximo momento de reflexão. E é claro que eu não posso deixar de falar. Se falou comigo, aliás, se falou com você, como falou comigo, compartilhe essa mensagem. Compartilhe com alguém via WhatsApp, redes sociais. Seja um canal de bênção para que essa palavra venha, o qual aprendi muito com ela hoje e eu creio que você tenha aprendido muito também. Tá bom? Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa e te aguardo no nosso próximo momento de reflexão, se assim o nosso grande e maravilhoso Deus desejar. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.